irmãos estarem com suas Bíblias, com seus smartphones, sei lá, vendo comigo aquilo que Deus fala para a igreja, com esse intuito de que nós sejamos o quê? Assim, nós vamos entender, né? Nós vamos lembrar para alguns que já conhecem aquilo que Deus mostra para nós, tá? Em Gênesis, capítulo de número 11, Gênesis, capítulo de número 11, nós vamos dar uma lida, tá? São vários textos da palavra, nós vamos ver até onde o tempo nos dá, mas Gênesis, capítulo 11, versículo de número 31, e nós continuamos para frente, né, lendo 12, pelo menos os 3 primeiros versículos. A palavra de Deus diz da seguinte maneira, Gênesis 11, 31, tomou Terá, Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Para ir para onde? Para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Presta atenção. Eles partiram para a terra de Canaã, mas indo, chegaram até Arã e ali ficaram. Versículo de número 32 diz: e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abraão: sal da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Eu vou ler só esse aí por causa do tempo, mas eu quero que os irmãos prestem atenção no seguinte: no Antigo Testamento, Abraão é um patriarca conhecido como pai da fé. Abraão, nós sabemos que é o patriarca do povo de Israel. Nós, quando nos referimos ao povo de Israel, falamos de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, quando você lê na Bíblia, os irmãos que gostam de ler etimologia, você vai ver que no capítulo 21 e no capítulo 25, Abraão também figura como pai dos árabes. Então, a maioria das pessoas do mundo islâmico, né, nós vimos, eu venho a caráter hoje por causa de que nós pregamos nesses lugares, não porque eu seja terrorista, né? Em alguns lugares as pessoas ficam olhando quando você entra para ver se vai deixar uma sacola, uma mochila, sair correndo e tal. Mas a gente sempre mostra esses lugares, não por causa do terror, não por causa de que a gente quer chamar atenção. Bom, a gente quer chamar atenção sim, mas para os irmãos verem aquilo que Deus fala a respeito dos árabes. E a Bíblia diz que Abraão saiu com seu pai e sua família de Ur dos Caldeus, e eles chegaram até Arã. Mas quando morreu o pai dele, Abraão lembrou que tinha uma promessa da parte de Deus, que era para chegar a Canaã, e a Bíblia diz que ele saiu. Você vê o versículo de número 4, e diz: partiu pois Abraão, como lo ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, como o ordenara o Senhor. Abraão é conhecido como pai da fé porque ele saiu sem saber para onde ia. Abraão é conhecido como pai da fé porque ele ia sacrificar seu próprio filho, como sinônimo de que ele poderia sacrificar qualquer coisa na vida para a obediência daquilo que Deus falou para ele. Ora, quando você presta atenção nessa promessa, eu escrevi alguns versículos aí. Em Gálatas capítulo 3, versículo de número 14, eu vou pedir para você, por gentileza, abrir Gálatas capítulo 3, versículo de número 14, você vai ver o cumprimento daquilo que Deus estava querendo fazer através de Abraão, e como nós estamos aqui hoje congregados, somos parte desse plano de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo de número 14, diz da seguinte maneira: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Escuta, ele continua falando, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente.
Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E o teu descendente, que é Cristo, e digo isto, uma aliança já interiormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, não vou continuar lendo, né? Mas eu quero que você entenda que a promessa de Deus dada a Abraão teria de se cumprir em Cristo, a semente de Abraão, e por isso foi que Cristo foi levantado, Cristo como semente de Abraão, para que em Cristo fossem abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. É um intuito original de Deus, a bênção de Deus dada a Abraão. Você, quando lê a respeito de Isaac chegou em Gerar e ele abriu poços, ele era prosperado, ele era abençoado, porque a bênção de Abraão estava sobre seu filho Isaac. Quando Jacó era jovem também e se levantou, Jacó sabia que tinha uma bênção para ele. Inclusive, Jacó, em Gênesis capítulo de número 49, se você quiser escrever ali, Jacó faz uma oração por cada um dos seus filhos, abençoando eles, porque Jacó sabia que ele era portador de uma bênção, que ele era um recipiente da bênção de Deus, de Abraão, que passou para Isaac e passou para Jacó. Então nós sabemos que Judá, filho de Jacó, é o progenitor ou a ascendência de Jesus Cristo, no qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. E todas as famílias da terra foram abençoadas. Mas agora eu falo para vocês, o evangelho chegou ao Brasil. O evangelho chegou ao Brasil com essa promessa. Por quê? Porque Jesus, quando veio e apresentou o evangelho ao mundo, fez os milagres que nós conhecemos no Novo Testamento, Jesus também preparou 12 homens, pelo menos, né? Uns 70 homens, ele preparou uma equipe para ir ao mundo e pregar o evangelho. Quando João morre, no ano de número 100, a palavra de Deus tinha se espalhado pela Ásia. Mas sabe o que? A cada geração, a cada século, a cada tempo específico da história, que eu não teria tempo para contar para vocês, Deus deixa claro que a promessa original dele para abençoar a todas as famílias da terra, quer dizer, a todos os povos da terra, está vigente até Jesus voltar. E essa vigência implica a vigência da ordenança também para pregar ao Senhor. Amém? Eu vou avançar aqui um pouco rápido, mas quando eu li o Salmo de número 67, é porque eu admiro muito as igrejas presbiterianas, batistas, igrejas congregacionais, metodistas, igrejas, embora a minha igreja na Venezuela é a Assembleia de Deus, eu admiro igrejas organizadas e sérias. Sabe por quê? Porque tem muita brincadeira, muita meninice com o evangelho. Não tem pessoas que usam o evangelho para brincar e para se beneficiar. E a Bíblia, quando fala, seja conhecido na terra teu caminho, tal, é o propósito pelo qual a igreja é abençoada, é o propósito pelo qual nós oramos para que o rosto do Senhor resplandeça sobre nós. Vamos passar para a próxima, por favor, por questão de tempo. O mandato que está em Mateus 20, versículo 19 e 20, foi um mandato que Jesus deu para a igreja do Novo Testamento, onde ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até os confins da terra. Escute, eu me lembro de uma época na Turquia, que eu saía para a faculdade, para estudar, porque eu cheguei lá como estudante, a estratégia para entrar naquele lugar, eu morava numa cidade chamada Esmirna, uma cidade que está na Bíblia, e eu chegava da faculdade, e jogava xadrez, porque eu gosto de jogar xadrez, e jogava xadrez com um ourives, que trabalhava com prata. Um dia, porque as pessoas me conheciam já, chegou um homem muito grande, eu estava de costas, sentado, como dar um mate, um checkmate no Tunger, meu amigo,
e de repente senti um tapa nas minhas costas muito forte, quase me derrubou. Quando eu levantei, olhei para o cara muito maior do que Leandro em tamanho e muito mais forte do que o outro Leandro em força. Quando eu olhei para o cara, ele falou para mim: eu sou muçulmano. E que? E eu falei: tranquilo. Vieram várias pessoas. Sabe, irmãos, eu fui atacado por um temor a partir desse momento. Mas quando eu lembro da promessa de Cristo que diz: eis que eu estou convosco todos os dias até os confins da terra, eu entendi que meu propósito aí nesse lugar tinha que se cumprir. E eu me lembro, irmãos, que já estando alguns anos depois, quando eu estava aqui de volta, esse meu amigo Tunger escreveu para mim: Félix, eu nunca aceitei teu evangelho, sempre procurava de ler alguma coisa, o Novo Testamento eu guardei na minha casa, porque nunca quis nada com o evangelho, mas hoje, eu estou aqui na Suíça, como te falei, queria chegar na Europa, e eu estou lendo o Novo Testamento, estou assistindo na igreja. Muito obrigado por ter compartilhado comigo. Eu entendi que aquela promessa de que eu estarei contigo todos os dias até o fim, é para todos nós, e nós não devemos ter medo de ir até o Afeganistão, de ir até o Quirguistão, de ir até a Índia, de ir até os confins da terra, porque a promessa de Deus dada a Abraão, Deus confia de que a igreja vai cumprir esse propósito. Quando você vai ler comigo Efésios capítulo 2, versículo de número 10, vamos ler Efésios 2, 10 e Efésios 3, 10, nós vamos ler para os irmãos verem comigo o que Deus está falando, né? Efésios capítulo 10, 2, versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Capítulo 3, versículo de número 10, diz também: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Versículo de número 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo esse texto, o primeiro texto, capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos feitura sua, preparados por Deus, separados por Deus para boas obras. Esse texto diz que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja dada a conhecer dos principados e as potestades através da igreja. Deus conta com a igreja, Deus conta com você e conta comigo para que a sua glória seja manifesta lá fora. Nesses dias estávamos conversando, né, os alunos e um deles conversa com pessoas da Arábia Saudita, da Índia. E o Daniel estava falando: não, eu estava conversando com um rapaz lá na Índia, e ele mandou uma música para mim, depois a irmã dela louvando, e não sei o que. Nossa, como pela igreja o evangelho tem atingido, o trabalho de Carey não foi em vão, o trabalho dos homens que entregaram sua vida pela obra de Deus, o trabalho de Livingstone não foi em vão, o trabalho de Adoniram Hudson não foi em vão, mas sabe o que? Todos eles morreram. Os europeus, os americanos, os livros que nós lemos, e como eles impactaram em alguns lugares, já não estão sendo tão bem-vindos em alguns países, por causa da história deles, por causa de que são rejeitados, por causa de que o islamismo persegue mais eles do que nós. O brasileiro não é tão perseguido como o americano. O brasileiro é bem-vindo com seu futebol, com sua culinária, com sua graça, sabe? E Deus está esperando que através da igreja, a bênção de Abraão possa chegar até os confins da terra, e nós como igreja precisamos entender nossa identidade, precisamos entender o propósito e caminhar segundo as boas obras que Deus preparou para que nós andivéssemos nelas. Eu vou apresentar rapidinho aqui algumas outras coisas, talvez, né? Eu volte a alguns textos. Mas no mundo, irmãos, são 7,6 bilhões de pessoas no mundo, escuta só. Só que em termos de população, você vê, poxa, tanta gente, 7 bilhões, 7,6 bilhões, daqui a pouco são 8 bilhões. A Bíblia mostra que
povos é a ideia de Deus, nações, povos. Deus não vem alcançar países. Tem denominações que falam assim: não, nós temos missionários lá no Egito, nós temos missionários em tal lugar. Espera aí, missionários no Egito, o que significa? No Egito tem povo Swahili, tem povo árabe, tem muitos povos no Egito. Nosso foco deve ser alcançar os povos da terra. Escuta, da população de povos não alcançados, irmãos, são 3,19 bilhões de pessoas que não têm sido alcançadas pelo Evangelho, tá? São 7,1 mil, desculpa aí, grupos étnicos e que são não alcançados, e tudo isso representa 41,6% da população mundial. Você está entendendo? 41,6% da população mundial não tem sido alcançada pelo Evangelho. A minha pergunta é: será que a igreja tem entendido o seu propósito? Eu vou mostrar rapidinho. Aqui, esses lugares em verde, são os trabalhos que nós temos como WH. Pode passar. Mas nós temos um desafio com os muçulmanos, irmãos. 1,3 bilhões de pessoas muçulmanas em mais de 1.000 povos que estão esperando por nós. Pode passar. Budistas esperando por nós, ateus esperando por nós, hindus, quase 1 bilhão de pessoas esperando por nós, 161 milhões de tribais esperando por nós, tá bom? E aqui especificamente falando do Brasil, que muitas pessoas falam: mas você vai enviar missionário para lá fora, tão longe, passagem é caro, seguro de vida, tudo bem. Mas aqui no Brasil, um estudo recente da MTB diz que aqui no Brasil tem 344 povos indígenas. São 7 grupos minoritários aqui no Brasil, incluindo quilombolas, incluindo ribeirinhos, incluindo surdos, ciganos, refugiados. São 7, mas eu vou falar só dos indígenas, para os irmãos terem uma ideia, que é aqui no Brasil. Desculpe, eu falei nosso, me apropriado do Brasil, mas é minha segunda terra, né? Só um pouquinho. 344 povos. Desses 344, 250 já são conhecidos. Desses 250 conhecidos, só tem sido alcançado 19 povos, só. Você está entendendo? De 344 povos indígenas, só 19 têm sido alcançados. O que significa que um povo foi alcançado? Significa que mais dos 5% da população é evangélica, porque eles podem pregar para outros povos e subsistir como igreja por si só, sem ajuda externa. Está entendendo? Só 19. Povo menos alcançados, que significa que são povos onde a população de evangélica é entre 2% e 5%, é 67. E povos não alcançados, escuta, povos não alcançados são 164 povos. Agora tem uma definição que eu quero que você se liga comigo aqui rapidinho. Eu cometi um erro aqui, coloquei povos não engajados, tá? E coloquei, perdão, povos engajados, tá certo? Povos engajados, o que significa povo não engajado e povo engajado? A palavra engajado talvez não é muito comum, mas engajar significa se dedicar, se comprometer a alguma coisa. Esses povos não engajados significa povos onde não tem nenhuma iniciativa missionária. Ninguém faz nada por eles, ninguém ora, ninguém envia algum donativo, ninguém vai traduzir a Bíblia, ninguém faz nada. Então são 99 povos, não tem igreja, não tem nada. Você está ligado comigo, irmãos? É muito difícil entender que um país rico em paixão, em recursos, em pessoas, nós tenhamos ainda 99 povos não engajados e 164 povos não alcançados pelo Evangelho. É um desafio. E nós recentemente temos uma missionária que chegou do Oriente Médio, chegou da Jordânia, fez um trabalho maravilhoso lá, mas ela com 50 e poucos anos de idade, ela disse, não, ela disse como Caleb, né? Ainda eu tenho força. E ela disse, nós vamos trabalhar, vou me comprometer, ficamos orando alguns meses, e ela fez algumas pesquisas e decidiu adotar um grupo de comunidades junto com alguns pastores lá, e nós como missão decidimos também adotar o Pará.
a região do Pará, de Santarém, porque Pará e Amazonas são os dois estados onde mais povos não alcançados indígenas tem aqui no Brasil. E nós adotamos, nós vamos começar a trabalhar, já começamos a trabalhar em favor desses povos. Mas do Brasil, também nós temos pessoas trabalhando na Europa. Você sabia que nós limos ao respeito de Ilírico, que é Iugoslávia nos dias de hoje? Em toda a Europa Oriental, você tem só 1% de evangélico. 1%. Você sabe qual é a população de evangélico na África? É 16%. Na Europa é 1%. Só que, claro, a necessidade humana, né, em termos de recursos, a pobreza, aquela coisa toda, a África desafia. A Ásia desafia. Mas a Europa, misericórdia, irmãos. O evangelho, os evangélicos na Ásia é de 3,5%. Na Europa, né, oriental é 1%, na Europa ocidental é 3%. Na Europa toda é 2,4% de evangélicos. E a Europa, eu vejo a cara de vocês, é mãe ou pai do Brasil, porque tem muitos descendentes brasileiros, assim como tem descendentes africanos e descendentes asiáticos. A Europa é um desafio para o brasileiro. E nós precisamos dizer: Deus, nós queremos como igreja entender que o Senhor tem como intuito que aquela multiforme sabedoria do Senhor, aquela bênção de Abraão que foi prometida a ele, e ele não ficou em Harã quando seu pai morreu, mas ele disse: não, peraí, tem uma promessa que a gente tinha esquecido, tem uma promessa que a gente precisa engajar de novo. Eu preciso sair porque Deus tinha falado para meu pai, Deus tinha falado para mim, e nós precisamos continuar o nosso caminho para Canaã. E eles conquistaram a Canaã. Mas para a igreja hoje, nesta geração, a geração em que Jesus fez sua parte, onde os apóstolos fizeram sua parte, onde a igreja primitiva fez sua parte, onde os pais da igreja fizeram sua parte, sabe? Eu estive lá em Esmirna, no lugar onde martirizaram a Policarpo. Você fica pensando e lendo todas as histórias dos homens que entregaram suas vidas, que testemunharam com sangue. E nós temos que ser desafiados para nos engajar fazendo aquilo que Deus coloca a nosso dispor. Deus tem colocado unção, seriedade em algumas igrejas. A gente não precisa se desanimar por ver tanta meninice na televisão. A gente não precisa se desanimar quando você vê seu orçamento e você fala assim: não, eu não posso contribuir com R$200, com R$300. Você pode dar R$50. Você jovem, me escuta, você pensa em fazer uma faculdade aqui? Lá na Europa tem faculdades boas. Sonhe, pense em ir lá fazer uma faculdade na China. Tem uma cidade, tem uma região de Xining, onde o líder veio para cá. Fomos para uma reunião lá com o Ministério da Saúde da Terra em Goiânia. O líder desesperado por levar brasileiro, porque tem um casal de brasileiros e ele gosta tanto do brasileiro. Ele fala: meu Deus, eu vou lá. Pagou sua passagem para recrutar brasileiros e está querendo levar brasileiros, porque os brasileiros estão dando trabalho para o inimigo na janela. Os brasileiros estão marcando a diferença. Gente, é nosso tempo. Deus está chamando a uma igreja madura, uma igreja séria, para que a bênção de Abraão possa, através da igreja, ser mostrada como aquela multiforme sabedoria de Deus, e nós somos parte disso. Você acredita? Estou por terminar. Europa é um desafio. Nós estamos aqui na Paulicéia. Deus nos trouxe aqui faz 2 anos, nós alugamos uma casa e nós damos treinamento. Eu quero agradecer essa igreja pelo apoio para a Tânia. A Tânia não é a esposa do Leandro, tá? Quero esclarecer. O Leandro ainda está morando por ele. A Tânia, ela, por causa do seu esposo, né, o seu futuro esposo, ele vai falar para vocês, mas ela vai vir no Brasil, porque precisa conhecer a família e tal, mas ele é inglês. O Leandro, talvez não consiga uma inglesa, mas talvez uma americana. Mas o Leandro ainda, ele teve que vir. Eu quero falar para os irmãos que nossos obreiros, não é comum virem nos primeiros 2 anos de volta para o campo. Foi por uma situação específica que se gerou lá, tá? Até perigosa, ele teve que sair, tá? Mas nós estamos tendo solicitudes
da maioria dos campos, pelo menos de 13 campos, desesperados por brasileiros, esperando por brasileiros. Nós estamos aqui, treinamos os irmãos, nós temos oportunidade de treinamentos, nós temos cursos, todos esses cursos podem passar rápido, todos esses cursos nós damos cursos avulsos para as igrejas, cursos de 90 minutos, cursos de 3 horas, cursos de 5 horas, o sábado completo, a gente dá todos esses cursos para equipar as igrejas, vamos nas igrejas e damos esses cursos. Também nós temos um curso específico, chama-se sobre o desafio do Islã, tá? Porque o islamismo chegou no Brasil para ficar, viu? O islamismo chegou com tudo, eles estão investindo pesado. Essas fotos aí, que pode passar, elas, lá em Palhelheiros, eles estão investindo muito para ganhar brasileiros com campanhas médicas, ajudando, eles estão fazendo um monte de coisa, apresentando o islamismo como religião de paz, tá? Como religião boazinha, tá? Nós temos também uma imersão cultural de 3 semanas intensiva, todos os anos, lá no Coronel Oviedo, em Paraguai. Os jovens que querem ir por 3 semanas para o Paraguai, em janeiro, tá? Podem ir e estar conosco. Lá em Pará também nós estamos convidando pessoas que querem ir nas férias de julho, para servir no Pará por 2 semanas, também uma forma de você se envolver com missões. E o projeto Passe a Macedônia, para alunos, pessoas que têm curso teológico, pessoas que já falam inglês, ou que conhecem o inglês, é um curso de 3 meses e meio, para você poder ir levar a bênção de Abraão até os confins da terra. Nós temos todo esse treinamento, né? A longo prazo também, pessoas que não têm nada, não têm inglês, não têm teologia, podem estar 1 ano conosco, 1 ano, nós estamos reduzindo de 15 meses para 1 ano, para a pessoa ser treinada em todas as áreas e ir para o campo missionário. Faça parte, nós estamos ali dispostos a ajudar a igreja, mas nós oramos para que os irmãos possam estar junto conosco. Obrigado pela amizade, pela confiança, pastor Maurício, e simplesmente, né, gostaria de ter tempo para falar de muitas outras coisas, mas não dá tempo. Eu quero animar vocês, aí, ó, o cristianismo evangélico é um movimento que mais cresce no mundo inteiro, cresce mais do que o islamismo como movimento. O islamismo cresce mais do que o cristianismo como religião macro, mas como movimento específico, se você for ver, né, o que os sunitas fazem, os movimentos específicos do islamismo, e você vê o evangelho não como o cristianismo tudo, porque o cristianismo todo, você inclui os TJ, os católicos, tal, mas quando você vê o evangelho só protestante, é o movimento que mais cresce no mundo para a glória de Deus. Na Indonésia muçulmana, os crentes são quase 15% da população, e o governo está fazendo de tudo para deter. Em todo o mundo islâmico, os muçulmanos estão tendo sonhos de Jesus. Agora estamos no Ramadã, tem muita gente na igreja que nem sabe o que é Ramadã, mas nós estamos orando todo dia pelo Ramadã, e nós estamos recebendo, muitas organizações, pessoas estão recebendo requisição de pessoas para dar estudo bíblico, para atender a necessidade dos muçulmanos. Ao redor do mundo, 50 mil pessoas se convertem a cada dia. Escuta, 3.500 igrejas são formadas para a glória de Deus a cada semana. Escuta, se estima que há entre 80 e 100 milhões de crentes na China, apesar da perseguição, apesar de igrejas serem derrubadas, sabe, 10 mil pessoas se convertem a cada dia na China. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem determinado que o Deus de paz esmagará a Satanás em breve, debaixo dos nossos pés. Nós somos a igreja de Cristo, mas nós temos que nos levantar, continuar animados, fazendo aquilo que Deus nos mandou para que nós possamos ver essa multiforme graça de Deus sendo espalhada para o mundo inteiro. Fique de pé, por favor. Eu recebi uma notícia de um amigo nesses dias, que diz que lá na Índia, na China, tem uma igreja no sul, que está se preparando para enviar um número imenso de missionários. A igreja do pequeno rebanho de Watchmani, no sul da China, se preparando para envio missionário massivo. Deus está usando a igreja coreana, mas sabe que
Lá no Níger, nós temos só um casal e um solteiro trabalhando numa escola para 450 crianças e as pessoas estão esperando por professores para dar aula de discipulado, para sentar com um pai e explicar João 3,16. Em Mongólia, o ministério Mary and Martha, nós estamos precisando de um casal para dar estudo bíblico para 150 famílias que estão prontas para ouvir a palavra, mas não tem ninguém, não temos obreiros. E alguém na MTB falou assim para mim: Félix, não se preocupa, porque está tendo poucos estudantes na WH, todas as organizações estão tendo o mesmo problema, a seara é muita, mas os ceifeiros são poucos. Nós como igreja nos levantaremos e edificaremos, amém? Foram as palavras de Neemias para reconstruir o muro. A igreja pode estar em Arã agora, parada, um pouco paradona, algumas igrejas estão, mas nós nos levantaremos e continuaremos nosso caminho até chegar a Canaã, até chegar ao destino que Deus quer, aqueles lugares onde nós devemos conquistar as nações para a glória de Deus.